Fala pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos e vamos começar este sábado de uma maneira diferente, pegando alguns campeonatos de fora que ainda talvez vocês ainda não conheçam. E vamos começar com o Campeonato da Escócia, onde temos a equipe do Hibernia enfrentando a equipe do Kilmarnock. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hibernia, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kilmarnock, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato escocês, a equipe do Hibernia é a quinta colocada, com 34 pontos ganhos. Já a equipe do Kilmarnock é a 10ª colocada, com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Hibernia e 1 vitória apenas para a equipe do Kilmarnock. Melhor opção para esse confronto: casa, Hibernia para vencer. Campeonato da República Tcheca, temos a equipe do Tripsy enfrentando a equipe do Slavia Praga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tripsy, ela venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do Campeonato da República Tcheca, a equipe do Tripsy é a 13ª colocada, com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Slavia Praga é a primeira colocada, com 46 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora, Slavia Praga para vencer ou partida acima de 2,5. Campeonato de Israel, temos a equipe do Ashdod enfrentando a equipe do Maccabi Haifa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ashdod, ela empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Haifa, ela perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. No atual momento do campeonato israelense, a equipe do Ashdod é a 8ª colocada, com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Maccabi Haifa é a primeira colocada, com 53 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Maccabi Haifa para vencer. Superliga da Suíça, temos a equipe do Young Boys enfrentando a equipe do Lugano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, ela empatou 3 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lugano, ela venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. No atual momento da Superliga da Suíça, a equipe do Young Boys é a primeira colocada, com 45 pontos ganhos. Já a equipe do Lugano é a 4ª colocada, com 28 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Young Boys e 1 vitória para a equipe do Lugano. Melhores opções para esse confronto: casa, Young Boys para vencer ou partida acima de 2,5. Campeonato holandês, temos a equipe do Feyenoord enfrentando a equipe do AZ. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Feyenoord, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AZ, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do Feyenoord é a primeira colocada, com 46 pontos ganhos. Já a equipe do AZ é a 2ª colocada, com 44 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Esportivo Trinidense enfrentando a equipe do Olímpia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Esportivo Trinidense, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olímpia, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato do Paraguai, a equipe do Esportivo Trinidense é a 6ª colocada, com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Olímpia é a 2ª colocada, com 6 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Esportivo Trinidense, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Olímpia. Melhor opção para esse confronto: fora, Olímpia para vencer. Pela primeira divisão do Campeonato do Uruguai, temos a equipe do
Plaza Colônia, enfrentando a equipe do Nacional. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Plaza Colônia, ela perdeu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nacional, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento do Campeonato do Paraguai, a equipe do Plaza Colônia é a 16ª colocada, com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Nacional é a 5ª colocada, com 4 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Nacional. Melhor opção para esse confronto, fora, Nacional para vencer. Campeonato da Colômbia, temos a equipe do Milionários enfrentando a equipe do Jaguares de Córdoba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milionários, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Jaguares de Córdoba, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento do Campeonato da Colômbia, a equipe do Milionários é a 11ª colocada, com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Jaguares de Córdoba é a 7ª colocada, com 5 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Milionários, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Jaguares de Córdoba. Melhor opção para esse confronto, casa, Milionários para vencer. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Nacional enfrentando a equipe do Libertad. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nacional, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Libertad, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento do Campeonato do Paraguai, a equipe do Nacional é a 3ª colocada, com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Libertad é a 1ª colocada, com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Nacional e 3 vitórias para a equipe do Libertad. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato da Colômbia, temos a equipe do Pasto enfrentando a equipe do Junior Barranquilla. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pasto, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Júnior, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. No atual momento do Campeonato da Colômbia, a equipe do Pasto é a 12ª colocada, com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Júnior é a 14ª colocada, também com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Young Boys vs Lugano, casa, Young Boys para vencer. Ashdod vs Maccabi Haifa, fora, Maccabi Haifa para vencer. Hibernia vs Kilmarnock, casa, Hibernia para vencer. Esportivo Trinidense vs Olímpia, fora, Olímpia para vencer. Plaza vs Nacional, fora, Nacional para vencer. Milionário vs Jaguares de Córdoba, casa, Milionários para vencer.